E já na reta final do bate-papo político, emendando com essa agenda do prefeito eleito em Brasília, Beto Almeida, o Distrito Federal hoje é centro de decisões importantes porque o presidente Lula se reúne com alguns ministros, integrantes da equipe ministerial, para definir o tamanho dos cortes no orçamento da União. E tem polêmica porque técnicos do governo querem que essa tesourada passe pelos benefícios da Previdência Social, como, por exemplo, desvincular o reajuste do BPC e até mesmo de aposentadorias da política de reajuste do salário mínimo. O presidente Lula já sinalizou que é contrário a qualquer medida que mexa com esses benefícios da Previdência Social, com os benefícios sociais, enquanto o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, mandou o recado: se mexerem nessa política de reajuste dos benefícios previdenciários, ele, Lupe, vai deixar o cargo. Tá macho, tá corajoso, Beto. Olha, Luciano, é algo que o próprio governo federal não quer. O presidente Lula tem reagido a isso com todas as forças, tem dito que não quer se submeter às pressões do mercado que existem, estão aí, porque causam instabilidade na moeda, no dólar. Enfim, o governo sabe que vai ter que adotar essas medidas de contenção de gastos. Quando o Carlos Lupe fala com tanta firmeza, ele sabe que, no fundo, ele tem aí o respaldo do próprio presidente Lula em não mexer nessas políticas sociais, não mexer, por exemplo, na desvinculação do salário mínimo em relação aos índices de correção da inflação. São medidas que criam expectativa e esse prazo está correndo. Hoje, pelo menos, novamente, o mercado acorda com esta expectativa gerada de que sairá esse pacote e de onde é que será feito realmente o corte, ou seja, quais são os setores, quais são as medidas que serão adotadas, Luciano, e que de repente a gente fica naquela expectativa se vai mexer, por exemplo, no BPC, no benefício de prestação continuada, se vai mexer, por exemplo, no seguro-desemprego, se vai mexer em outras, no seguro-defeso, né, no seguro-pesca, enfim, tem muitos projetos que foram propostos pela equipe econômica, mas é claro, o presidente Lula precisa dar o aval a tudo isso. Agora, Luciano, a gente pode mudar de assunto? Eu quero só pegar o embalo porque eu fiz referência ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e em entrevista ao jornal O Globo, jornalista Beto Almeida, o ministro Carlos Lupe falou também sobre os desdobramentos da crise no PDT do Ceará, que pode ter reflexo na formação de uma federação com outros partidos no Brasil. E ao ser questionado sobre o movimento de alguns deputados federais defendendo a saída de Ciro Gomes do PDT, o Carlos Lupe disse o seguinte: minha relação com Ciro é de profundo carinho e amizade. As pessoas só querem lembrar do que ele, Ciro, fez na última eleição. E esquecem que na outra, em 2018, ele, Ciro, ajudou a eleger 27 deputados. O Ciro só sai do partido se quiser. Aí o repórter perguntou: e ele, Ciro, quer sair do PDT? O Carlos Lupe disse não. Aí vem outra pergunta: mas caso não saia, e se o PDT voltar a se aliar com o PT no Ceará? Aí o Carlos Lupe disse o seguinte, só perguntando a ele: acho que isso vai criar uma grande dificuldade para o Ciro. Vamos esperar até o final do ano para ver como vai avançar. Ou seja, Beto Almeida, nós temos falado sobre essa movimentação, essa nova crise que está implodindo ainda mais o PDT do Ceará com novas divisões, porque o partido tende a perder um grupo que é ligado ao presidenciável Ciro Gomes, no caso, o ex-prefeito Roberto Cláudio e alguns deputados estaduais. O PDT passa por uma fase crítica no Ceará e há esse movimento também paralelo a essas dificuldades para a revitalização da sigla por meio da formação de uma federação com outros partidos. Ou seja, Luciano, é uma decisão, uma verdadeira areia movediça em que estão os membros do PDT aqui no estado do Ceará, claro, envolvendo a figura também do ex-ministro e ex-presidenciável, ex-governador Ciro Gomes, porque se a permanência dele tiver vinculada, por exemplo, a esse posicionamento do PDT em apoiar ou não o governo e entrar principalmente de cara na gestão Evandro,
vai ficar complicado, Lucidor, porque o PDT hoje, a bancada, o próprio André Figueiredo semana passada, que é o presidente nacional interino do partido, ele desembarcou aqui em Fortaleza, quinta-feira, do aeroporto, foi direto para a Câmara Municipal de Fortaleza, lá se reuniu com os vereadores do PDT, trabalhando exatamente a adesão de toda a bancada de 8 vereadores para o apoio a Evandro Leitão. Aqui na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, à exceção ali do Antônio Henrique e do Queiroz Filho, o resto já atua como base de apoio do governo. Os que estão hoje na Câmara Federal, que são do PDT, não querem deixar hoje o PDT, mas, claro, querem o PDT aliado ao governo federal, como já é, mas também aliado aqui ao governo estadual e à Prefeitura de Fortaleza. Então, é um cenário que se coloca, Lucidor, muito complicado em relação a como será essa relação entre Ciro Gomes e os dissidentes. Esse é o ponto.